Salve galera, aqui é o Gil e vamos fazer aqui nossa aula de revisão sobre raciocínio lógico e a gente vai começar aí com o item 3 do edital. Beleza? Esse aqui é o canal Projeto Polícia Federal, nossa dedicação, nosso foco é exclusivamente no cargo de agente da PF. E hoje o que a gente está fazendo é uma sequência de aula, né? Estamos fazendo aula de revisão de todos os itens do edital, pra você conseguir bater isso aí muito rápido, quanto antes for possível, para aumentar suas chances aí, né? Considerando pouco tempo, talvez essa seja a forma mais dinâmica para você conseguir assimilar a matéria. Então estamos aqui na plataforma do Projeto Polícia Federal. O Projeto PF é um projeto dedicado aí para o cargo de agente da PF. Então tudo que a gente faz aqui é só para esse cargo, não tem para PRF, não é carreira policial, não é genérico. Tudo que a gente faz aqui é extremamente específico e direcionado para esse concurso. Beleza? Então nós acreditamos que quando a gente mantém esse foco específico, a gente consegue trazer um material muito mais preciso para aquele cargo, para aquela banca, para aquela necessidade específica, né? Então esse é o nosso foco. Então tudo que a gente faz aqui é baseado nisso. Então, para cada item do edital da Polícia Federal, você tem acesso a uma lista de questões prontas, que a gente chama filtro de questões. Então você não precisa perder tempo indo lá no TEC, montar filtro, procurar questão. Ele já está pronto, filtrado, banca CESP, Sebrasp, com certo e errado. Então se você vier aqui e filtrar, já vai ter um item, né, salvadinho aqui para você, quantidade de questões necessárias, tudo aqui já definido. E você meio que tem um edital verticalizado em questões com isso aqui. Então isso aqui é muito interessante para quem está com pouco tempo para poder estudar. Então só você vir aqui, quer revisar, estudar um assunto, a matéria está toda organizada aqui pelo item do edital de todas as matérias. Então você vê aqui, esse item está bem aqui, tá vendo lá? Então isso aqui que a gente chama de Projeto Polícia Federal, nós temos o resumo, e através desse resumo aqui que a gente vai fazer a revisão dessa aula. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque nós aqui no canal estamos fazendo essas aulas para todas as matérias, como a gente falou, tem várias playlists aqui e vários outros vídeos interessantes para quem está estudando para PF. Beleza? Então já se inscreve aí, deixa o like no vídeo, ativa as notificações para você não perder e a gente vai começar aqui revisando esse item 3. Lembrando que, pessoal, esse item 3 aqui, eu queria mostrar para vocês que está diretamente relacionado com proposições simples e compostas, tabelas de verdade, equivalência, leis de Morgans, são as negações, diagramas lógicos, até o 4 que está tudo muito relacionado. Mas a gente tratou aqui, organizou tudo conforme o edital faz, né? É sempre um desafio para quem está estudando mais tempo e sabe como que isso é difícil, às vezes, entender como é que o edital funciona, e a gente já fez isso aí para vocês. Então, o que a gente vai ver nessa aula de revisão, super dinâmica, super rápida, o que é uma proposição, já que a gente vai falar de lógica sentencial, né, que é proposicional. Uma proposição é diferente de preposição, e aqui a gente vai ter alguns casos onde não são preposições, isso cai na prova. São 3 tipos de sentenças, 2 classificações das proposições e 3 princípios proposicionais. Então, vamos lá. O que é uma proposição? Primeiro, proposição é uma classe de palavra na língua portuguesa. Tem até musiquinha, né? A gente até, sei lá, não sei cantar mais. Então, a proposição é uma oração, e em língua portuguesa a gente vê lá a diferença de frase, oração e período. Então, uma oração em que se possa atribuir um valor lógico ou falso. Então, daqui por si só, a gente já consegue inferir o que não é uma proposição. Então, não são proposições lógicas tudo aquilo que a gente não consegue falar verdadeiro ou falso. Pô, Gil, mas toda frase a gente consegue atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Será? Então vamos dar uma olhada aqui se em toda oração a gente consegue isso mesmo. Então temos 7 casos mapeados aqui que a banca Sebrasp, CESP, a Polícia Federal, ela entende que não vai ser uma preposição. Então ela vai, juro pra você, vai ter uma questão lá que ela vai usar exatamente isso aqui, você vai ficar super preocupado em identificar se é uma questão, uma proposição simples ou composta, mas na verdade não vai ser nem proposição por causa dessas regras aqui. Então vamos lá. Uma frase exclamativa, uma sentença, uma proposição exclamativa, na verdade não é nem proposição exclamativa, mas é uma frase exclamativa, ela não pode ser uma proposição lógica, porque a gente não consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso. Então, nós temos aqui, exclamação, haverá o sinal de exclamação, né? Se você não se lembra, é esse aqui. A frase interrogativa, ela também não é proposição. Então, usou a exclamação aqui, a interrogação aqui, não é. Então, a imperativa é uma ordem, né? Então, é uma ordem, uma coisa ali que chuta a bola, né? Então, perceba aqui, ó, a presença de um, a presença do outro, que noite agradável. Pô, qual que é a sua idade? Eu não consigo atribuir. O que a gente compôs? Mas eu consigo. Quando alguém me pergunta qual que é a sua idade, eu consigo falar 27 anos. Pô, 27 anos é uma idade precisa que a gente consegue validar se aquele é verdadeiro ou falso. Mas perceba que é sobre a afirmativa que eu tenho 27 anos que a gente consegue afirmar se ela é verdadeiro ou falso. Na pergunta, não. A pergunta não tem nenhum sentido. Só perguntou, você quer saber aquilo, beleza? Então, por isso que ela não é uma proposição. Já a optativa, ela vai ser um desejo, é uma opção. Então, que Deus o conserve, é um desejo, sabe? Uma bênção ali, uma saudação, que Deus o abençoe. Então, não é uma proposição ali. Você não tem que afirmar verdadeiro ou falso. Deus vai te abençoar ou não vai te abençoar? Percebe que não faz nem sentido? Então, uma oração também sem verbo também não é considerado uma proposição. 22 horas.
Percebe que 22 horas não tem verbo. Então, isso aqui a gente não consegue atribuir, mas perceba que seria diferente falar são ou agora são 22 horas. Então, cuidado com isso. Ah, falou de hora, quer dizer então que não tem verbo. Não, não é bem assim. São vem do verbo ser, né? Então, fica esperto aí com esse tipo de oração aqui. 22 horas, qual que é o verbo? Não tem. 22 horas. Um paradoxo. Um paradoxo, apesar dele ter carinha de proposição, ele tem ideias que são contrárias, elas são praticamente impossíveis de serem compreendidas, a gente não consegue falar se ela é certa ou se ela é errada, verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, essa frase é uma mentira. Então, se eu considero que ela é uma mentira, concorda que ela está mentindo a respeito dela mesma? Então ela seria uma verdadeira, só que ela fala. Se ela fosse verdadeira, ela seria mentira, porque eu acabei de falar que essa frase é uma mentira. E se ela está falando a verdade, eu estou sendo mentiroso. Então, é um paradoxo, não um ciclo sem fim, né? Então, isso aqui. Então, essa é a ideia paradoxal por trás de uma proposição. E, às vezes, a banca vai fazer afirmações a esse respeito aqui, e você precisa pegar ali essa ideia paradoxal, tá? E aqui, uma aberta. Uma frase aberta talvez seja mais difícil da gente compreender assim, mas, vamos lá. Ela apresenta uma ou mais variáveis que não deixa atribuir um valor verdadeiro ou falso. Ele é um franco atirador. Tá, ele, mas ele de quem? Percebe que não dá pra saber? Dependendo do ele que dá. Se eu pegar lá, sei lá, como é que chama? O Chris Kyle, que é o sniper americano. Ele é um franco atirador, concorda? Talvez ele seja diferente de classificação, não entendo nada de arma, tá? Então, talvez ele seja um franco atirador. Agora, pegar eu não sou um franco atirador, como você pode perceber. Percebe? Mal, de jogo de computador. E olha lá, né? Um códigozinho ali do celular também. Então, nós temos aqui, ele é um franco atirador. Depende, eu não consigo saber. Agora, talvez se eu tivesse num contexto melhor, onde eu conseguisse identificar quem que é esse ele, a quem esse ele se refere, talvez eu poderia afirmar, atribuindo uma valoração de verdadeiro ou falso. Então, uma sentença aberta, ela vai ter algo ali que a gente não consegue afirmar ou não consegue descobrir quem é o sujeito, a quem aquela frase está se referindo, aquela oração. Bom? Então, nós vamos ter aqui 3 tipos de sentenças dentro das lógicas proposicionais, dentro das proposições, que é a declarativa, que é o padrão, você vai dizer algo sobre alguma coisa, né? A água está quente. Tem um verbo, estar. No caso, está. Eu estou dizendo algo sobre alguma coisa. Já a declarativa negativa é dizer que algo não é ou não está como alguma coisa. Então, é a presença da negação. Então, a gente tem várias formas. A água não está gelada. Percebe que a negação faz dessa sentença ser uma sentença declarativa negativa. Estou declarando algo, mas negando uma ideia principal, que é, no caso, a ideia de ser gelada. Né? A água não está gelada é uma forma de dizer isso. E a afirmativa aqui traz essa ideia de afirmar algo que é. Talvez até tenha trazido aqui uma declarativa como se fosse uma afirmativa aqui. A afirmativa é literalmente do verbo ser. Se eu falo que essa água é alguma coisa, a água é saudável, a água é limpa. Então aqui eu estou fazendo uma afirmativa a respeito dela. A declarativa não vai utilizar, toda aquela... uma classificação ali que não engloba as afirmativas. Tudo que não é afirmativa e não é negativa, de certa forma vai ser uma sentença declarativa. Quer dizer algo sobre alguma coisa. Essa aqui é a única diferença da declarativa para a afirmativa, beleza? Aqui nós temos 2 classificações dessas proposições, elas podem ser simples ou compostas, e aqui a CESP ela tratou de item específico, né? Se a gente voltar ali, a gente vai até conseguir visualizar esse item, proposições simples e compostas, é a próxima oração. Então aqui só precisa que você compreenda essa ideia. Então, uma oração simples, ela não pode ser dividida em proposições menores, é uma frase única, né? Então nós vamos ter que, por exemplo, esse caso aqui, Gilmar correu, Gilmar, que é o meu nome, tá? Correu muito. Isso aqui é simples. Já a composta, ela pode ser dividida em proposições menores, que seria, por exemplo, Gilmar correu muito e fez barras. Você concorda comigo que daqui eu consigo ter duas orações específicas, que é Gilmar correu muito e Gilmar fez barras. Percebe? Então aqui nós temos duas. E aqui nós temos uma coisa chamada conectivo. É o que conecta uma oração com outra, e nós podemos ter 5 conectivos para fins de lógica proposicional. Então nós temos aqui o e, o ou, o se então ou se somente se somente se. Vou colocar aqui de novo, fez barra. Então poderia ser Gilmar correu muito ou fez muita barra. Já fiz um exemplo com esse. Aqui, você percebe que eu posso ter feito um ou outro.
né? E talvez eu possa ter feito mais alguma coisa. Agora, quando eu posso vir aqui restringir, ou Gilmar correu muito, ou ele fez barra, né? Então assim, ou ele só fez um, ou ele só foi outro. Eu tô restringindo aqui um pouco mais, quando eu coloco esse ou duas vezes aqui. Agora, o se então eu tô condicionando uma coisa com outra, né? Que no caso aqui, ó, se Gilmar correu muito, vírgula, então ele fez barra. Já o se, somente se, eu vou restringir ainda mais essa ideia. Então, se e somente se Gilmar correu muito, ele fez barra. E aqui eu estou falando que, com certeza, ele fez isso somente, eu só vou fazer barra quando eu correr. Em nenhum outro cenário eu vou fazer. Apenas se e somente se eu tiver corrido muito, eu vou fazer barra. Essa ideia aqui, de toda essa ideia de proposições simples e compostas, a gente vai ver aí no outro item, belezinha? Saiba só que existem essas duas classificações para uma proposição, ela vai ser tratada no item mais adiante. E aqui são 3 princípios, e que eles são um pouco cobrados hoje pela Cebrasp, já foi mais, que são terceiro excluído. Perceba que quando eu falo que uma proposição, ela só pode ser verdadeira ou falsa, nós não temos uma terceira opção, daí vem isso, terceiro excluído. Não existe uma terceira opção. Ou essa proposição, se ela não estiver nenhum desses aqui enquadrado, ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Uma terceira opção não existe. O princípio da identidade. Uma proposição não muda de valor lógico. Uma proposição verdadeira é verdadeira, uma falsa é falsa. Simples. E aqui você pode confundir com essa não contradição. O princípio da não contradição é que uma coisa não pode contradizer outra. Sabe qual é o maior exemplo disso aqui? Que muita gente tende a confundir bastante uma contradição com um paradoxo. Então, quando eu vou dizer para você, ó, Gilmar é pai e filho, quando eu falo para você isso, Gil é pai e filho. Por quê? Eu sou pai de um bebê e eu sou filho do meu pai. Você concorda comigo? Isso aqui não é um paradoxo. Você consegue entender perfeitamente esse contexto. Agora, a contradição é você dizer que eu sou, Gilmar é pai e filho de si mesmo. Percebe que isso aqui, eu estou entrando em contradição, que eu estou falando uma coisa e outra. Isso não pode acontecer. E aqui nós não estamos cometendo nenhum paradoxo, né? Isso aqui, talvez, só não exista uma parada dessa aqui. Não quer dizer que seja um paradoxo. Então, tome bastante cuidado para você não confundir isso. E essa não contradição é que uma proposição, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa ao mesmo tempo e na mesma relação. É esse mesmo princípio aqui que explica, por exemplo, o conceito de trindade para algumas correntes teológicas. Então, dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas que ele é um, apesar de uma aparência paradoxal, que eu estou dizendo que ele é 3 e ele é 1, a gente está falando que ele é um enquanto ser, mais 3 como se fossem personalidades ou manifestações, de certa forma, né? Eles são um, mas são 3 pessoas, então parece aqui que existe um paradoxo. Só que percebe que sempre quando a gente fala isso, que eles são um, mas são 3, estamos falando em relações diferentes. Então Deus enquanto entidade é um só, percebe? Então, mas a manifestação dele são manifestações diferentes em pessoas diferentes. Então, essa que é a diferença aí de uma contradição e um paradoxo, beleza? A gente chegou ao fim dessa aula, espero você aí na próxima. Tamo junto e até breve. Não deixe de deixar seu like aqui embaixo você consegue solicitar a amostra e até testar por 5 dias o projeto Polícia Federal. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, vai fortalecer muito. Tamo junto e até a próxima.